Não, não, você não fica. Não, mas aí você tá com. Ah, então, peraí. Peraí. Deixa eu ver se tu vai. Aí, ok. Ah, tá conectando. Aí. Eu vou pôr o fone que é melhor. Tá me vendo bem? Tudo em paz. Quem Tá dando um pouco de microfonia aí. tá em quarentena, mas tá tudo bem. Tá dando um pouquinho de microfonia. O pessoal tá vendo? Tá ouvindo aí? Continua? Eu abaixei um pouco aqui. Melhorou. Você tá me ouvindo bem? Eu te ouço muito bem. Vou até baixar mais um pouquinho. Pronto. Ok, eu estou procurando aqui um material enquanto os colegas estão chegando. A gente vai fazendo esses testes aí para ver como é que fica o negócio. Mas já vi que está chegando bastante gente. É, eu não sei se é o fone, tá dando um eco aí. Pessoal, vai falando como é que tá o som. Só está dizendo que o A áudio gente está bom. costuma, ok, Hã? a gente costuma dar um tempinho aí para a turma ir chegando. Quando chegar assim a uns 3.000, a gente começa. Tá bom. Que ótimo. É, o pessoal vem. Eu quero te adiantar que, informalmente, tem uma turma de industrial, tem também clientes do comércio e os representantes de uma forma geral. A Que expectativa é ótimo. grande, né? Isso é mérito Excelente. seu, né? É mérito seu. Sim, mas se não tiver É, teu olha só. convite, não adianta, diga. É. É, Pessoal, tá dando eco, né? Ó, eles estão falando aí que tá dando eco. acho que você está muito alto, seu microfone, não está não? Não sei, vou baixar aqui para ver, peraí. Não sei se é o meu ou se é o teu aí. Baixei. Vê se melhorou. Não, para mim tá bom, para mim tá ótimo. Como é que tá o som, pessoal? Os dois. A gente precisa ouvir vocês para entender como é que tá do som aí. Tá tudo bem? Melhorou? Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Cláudio? Está me ouvindo bem, Cláudio? Bom, vamos lá? Agora eu que não estou te ouvindo. Então, vamos lá, fala um pouquinho aí. Tá me ouvindo, Fernando? Me A ouve imagem não? está boa. Agora o som. Pessoal, o Você som tá... do meu, o seu eu não Não, te ouço. O teu som sumiu. que cacilda. Qual o som que sumiu, pessoal? Do Fernando ou do Cláudio? Realmente. Eu tô te ouvindo bem. Vê se melhorou Alô? agora. Melhorou? Sumiu os dois. Tá confuso, que tem gente que está ouvindo bem, tem gente que não está ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. Você não me ouve? Eu tô te ouvindo bem. Deixa Tá, eu, deixa eu.
Cláudio está baixo. Agora os dois sumiram. Confusão, gente. Fala alguma coisa aí, Cláudio. Olha, eu te ouço muito bem. Para mim, você para mim está ok. Eu te ouvindo mal pra caramba. O seu? Eu não estou te ouvindo. Deixa eu sair e entrar de novo. Espera aí, só um minuto. Vou sair e vou entrar. Sim, senhor. Pessoal, e aí? Tá me ouvindo, Cláudio? Eu te ouço bem. Você me ouve? Ok. Pessoal, tá me ouvindo? Bom, eu vou fazer um esforço aqui, porque eu não sei o que aconteceu, o seu áudio para mim não está chegando, ok? Mas a gente vai... Agora melhorou um pouquinho, bem baixinho. Bom, pessoal, Cláudio, vamos assim que essa tecnologia ela vai se adaptar a gente. Vai ser o contrário agora. Pessoal, boa noite. Vamos começar para a gente não perder tanto tempo. Eu queria dizer a todos que chegaram aqui, os que vão chegar aqui, é uma live especial demais. A gente até mudou o horário em função de você, Cláudio, e a pessoa tem condição de se adaptar no horário para nos assistir. Né? Tem uma expectativa que foi gerada e isso é mérito seu. Né? E a turma que chegou, os nossos colegas, para uma abertura, a gente diz o seguinte, que o mercado muda, todos nós sabemos. Que continuará mudando, também sabemos. A velocidade das mudanças e o impacto disso em nossos negócios é grande. E a pergunta do momento é, como é que a gente resolve essa equação? É uma equação tão grande e misteriosa, de certa forma, embora a tendência à fonte, que a gente precisa de uma pessoa muito competente, experiente na vivência e na vida, para traduzir isso da melhor forma para todos nós. E, por uma satisfação muito grande, o Cláudio aceitou esse convite, porque ele reúne em si todos esses predicados que, ao longo de décadas, ele acompanha toda essa história, toda essa mudança, seja de produto, seja de tecnologia, seja de mercado, tendência. Ele está sempre ligado aqui e muito mais lá fora. Então, o que chega aqui, ele já viu antes e ele vai conseguir nos ajudar. Então, está conosco aqui o Cláudio Cons. Ele vai fazer parte da apresentação dele mesmo, mas antes, o Cláudio hoje, Cláudio Elias Cons, é o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Material de Construção e de Material Elétrico do Estado de São Paulo. Presidiu por 32 anos a ANAMACO, a Associação Nacional do Material de Construção. Conhece pouco, principalmente do material de construção. E, Cláudio, passo a palavra para você terminar essa sua apresentação. Fique à vontade, aqui é um papo. A turma está aí, ó, chegando para nos ouvir. Bom, primeiro, boa noite a todos. Fernando, eu aqui tenho que agradecer a oportunidade que você, desse convite, para a gente bater um papo, né, eu sempre defendi, por 32 anos, como presidente da ANAMACO, né, 148 mil lojas de material de construção, 60 escritórios regionais, enfim, um trabalho de defesa do setor que se encerrou agora em dezembro, né, depois de 32 anos, então era hora já de dar uma parada. Eu já acumulava a presidência desse sindicato no estado de São Paulo
que é uma coisa mais regional, está mais aqui para minha capacidade. Eu aproveitando o que nós estamos fazendo aqui, me organizando, né? O ano passado, eu praticamente passei 2 dias fora de São Paulo com avião, né? Então, você imagina ter que cuidar de tudo isso. Brasília é um dia por semana, enfim, todo esse trabalho que me deu muito orgulho e me dá muita satisfação de ter cumprido. E nesses 32 anos, eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, você, de certa forma, é testemunha disso, que a gente sempre procurou abrir todo o diálogo com vocês, essa importância desse segmento, que é aquele que leva a boa nova, né? O representante, o vendedor, é aquele que leva a boa nova, né? Tudo bem que a comunicação está mudando, vai ser nossa conversa de hoje, todas essas questões que envolvem mudanças, né? Mas a verdade é que não tinha outro jeito. Quem levava a novidade era o representante, né? E muitas vezes saía. Eu entrei no ramo, acho que a maioria que está me vendo aí nem tinha começado, nem tinha nascido. Eu entrei em 1977, para você ter uma ideia. E eu fui ser gerente comercial da Ideal Standard, que era louças sanitárias. E toda a minha estrutura era de representantes, né? Então, eu entrei nesse mercado justamente trabalhando com esse modelo do representante. Uma época que o representante era por estado, você tinha um representante por estado, né? Para cobrir o estado todo, fazer o que era preciso fazer. Então, esse trabalho foi sempre muito interessante, ele foi aumentando na medida em que a produção nacional foi aumentando, foi necessário fazer ajustes. Hoje tem um modelo híbrido que a gente percebe em algumas empresas, ele tem equipe própria, mas também tem equipe de representantes, quer dizer, ele consegue trabalhar. Isso, há 30 anos atrás, era inadmissível, né? Hoje você consegue trabalhar com as duas alternativas. E dentro do nosso tema, que eu espero explorar um pouco mais, eu quero deixar a você, Fernando, o agradecimento de poder estar conversando, usando esse mecanismo extraordinário que hoje tem, né? E que já está influenciando, mas vai influenciar muito nosso tipo de trabalho, para a gente poder desenvolver. Toda a minha formação foi na área de educação, eu tenho pós-graduação, tenho MBA, tenho cursos feitos no exterior, viajei muito para o exterior para visitar, mas se eu pudesse resumir tudo isso, esses 30 anos e agora, de outra forma, continuada, significa o seguinte: meu trabalho é como fazer para vender mais material de construção. Esse é o meu trabalho, né? Todo o resto, a competição, a concorrência, se a loja A vai ser maior que a loja B, se a indústria A vai ser primeira, isso é tudo consequências do mercado, né? Hoje eu passei o dia inteiro trabalhando com os meus amigos e assessores lá do Senado, né? Porque agora, quarta-feira, nós vamos votar o marco do saneamento. O marco do saneamento é o que precisamos. Porque onde tem água e esgoto, vai material de construção. Ponto, né? Vai fazer banheiros novos, vai fazer ligações de esgoto, aí entra o Jaque, já que fez isso, né? Já que eu vou mexer nisso aqui, eu já aproveito e faço a outra coisa também, né? E a expectativa é muito grande, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, quarta-feira, haverá a votação no Senado. Falei muito com o senador Tasso Gereissati hoje, que é o relator. Ele acredita que não vai ter mudanças, então não vai ser necessário voltar para a Câmara e já ir a sanção do presidente e o marco regulatório. Para quem não entende essa dinâmica, eu digo para vocês o seguinte: são 50 bilhões de reais de investimento até 2030. É só isso. E investimento que não depende do governo, né? Empresas privadas que querem entrar nesse mercado, que é um bom mercado. É um mercado de longo prazo. Todo mundo consome água, todo mundo trata esgoto, enfim, esse tipo de coisa. Sim.
além da vergonha que é nós temos 50% da população sem acesso à água tratada e sem esgoto. Isso é uma vergonha. Mas tirando de lado a vergonha, que, se Deus quiser, vai ser trabalhado, o que isso representa no consumo de material de construção, na venda das lojas, é extraordinário. Né? É um Minha Casa Minha Vida 10 vezes maior. Né? Então, você imagina todos esses processos que estão acontecendo. Então, me dediquei esses anos todos, e pretendo continuar me dedicando agora, a esse tema. Como fazer para vender mais material de construção? E o que eu posso adiantar um pouquinho da nossa conversa, Fernando, é o seguinte. Eu tenho notado esse período que nós estamos aqui, podendo analisar muita coisa, que há um espaço muito grande para que o representante comercial, ele efetivamente, de uma forma definitiva, transforme essa atividade numa atividade extremamente reconhecida e extremamente importante. Né? Nossos estudos, que a gente sempre fazia, mostrava que 2/3 do tempo útil do trabalho de um representante comercial, ele era dedicado à movimentação, né? Pegar o carro, sair, congestionamento, avenida, né? E espera para ser atendido. Então, você imagina, o representante saía para trabalhar 8 horas por dia, né? 1/3 disso era estar na frente do cliente discutindo o pedido. 2/3 era deslocamento, né? O tempo gasto em deslocamento, e a questão que envolvia a própria espera, né? Chá de cadeira, o chamado chá de cadeira do cliente. Né? Então, essas duas coisas. Esses mecanismos que nós estamos vendo, isso que nós estamos fazendo, qualquer representante pode fazer para o seu cliente, qualquer um. Sim. Né? E de graça, sem custo, é uma questão de combinar, marcar. E o mais legal que eu tenho notado, eu tenho participado, como você, de diversas lives, a conversa na live é mais direta, é incrível. Além de tudo, ela corta brincadeiras, não que elas não sejam necessárias, mas corta. Parece que a gente tem uma dinâmica diferente quando a gente está ao telefone ou está nessas lives aqui. Né? Então, quando eu digo reescrever o trabalho da área comercial, eu estou muito animado, porque é reescrever com ganhos de produtividade. E ganhos de produtividade é tudo aquilo que eu sempre defendi. Material de construção não tem nada a ver com dólar, não tem nada a ver com PIB, não tem nada a ver com nada. Material de construção tem a ver com renda e emprego. Na medida em que você tem renda e emprego, tá? nós estamos safos. Eu acho que eu mandei para você ontem os resultados. Né? A Cielo mostra que as últimas 6 semanas, só supermercado e nós somos positivos. E ontem saiu o varejo que o IBGE faz, queda de 20 e tantos % no varejo. Você vai lá no item material de construção, a queda está em 1,5%. Quer dizer, irrelevante para tudo aquilo que nós passamos. Né? Com certeza. Locais fechados. E esse número é o número de abril. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, quando fechar o número de maio, ele já vai superar. E os motivos são simples, muito simples. Eu acho que é importante o representante, pelo menos ter, se depois você quiser passar isso com um material. Nós temos 68 milhões de casas e apartamentos no país. Esse é o nosso ativo. Essas casas e apartamentos precisam de manutenção. Ponto. Né? São seres vivos, elas precisam de manutenção. Tá bem? Aí você tem o chamado déficit habitacional. Ok, esse é mais complicado, é programa de governo, mas eu digo com você, tenho falado semanalmente com Paulo Guedes, principalmente com o ministro Rogério Marinho, que é o que acumula essa área de habitação, não tem como melhorar o PIB do brasileiro. Somos nós. É cimento, areia, tijolo. Nós somos a porta que vai alimentar o processo da saída. O novo normal de crescimento leva em conta a questão do material de construção. Não tenha dúvida nenhuma.
Aí você tem outros fatores que são muito importantes. O ano passado, nós tivemos oficialmente 1.230.000 casamentos, 340.000 separações. Tá? Nós sabemos que esse número é maior, porque isso é oficial. É o cara que foi, fez a separação. Nós sabemos que isto pressiona de novo a questão da habitação. Né? Quem muda, quem casa quer casa, quem separa também quer casa. Né? Tem que ter onde morar. E esta crise trouxe para nós um elemento extraordinário. Por isso que os resultados estão aparecendo. Eu, por exemplo, estou desde o dia 13 de março dentro de casa. Então, você imagina. Né? Acho que muita gente está nessa situação. Eu não aguento mais a cor da minha parede, sabe? Aquele pequeno não, aquele azulejo quebradinho que eu só via de vez em quando, agora eu vejo 10 vezes por dia. Gente... Peraí, pessoal da tinta aí, ó. Vamos ajudar o Cláudio lá. Pessoal de tinta que estiver aí, por favor, procure o Cláudio e ajude ele a resolver esse problema aí, ó. A cor da parede dele não suporta mais. Não, é claro, é óbvio, né, que as pessoas estão valorizando de novo a casa. A casa passou a ter um valor extraordinário. Né? E agora vem uma novidade. Ninguém tem um cantinho, eu mesmo não tenho um cantinho para trabalhar. Né? Agora todos vamos querer ter o local do nosso home office. Né? De novo, isso significa quebrar alguma coisa, pintar alguma coisa, fazer uma melhora em alguma coisa. Ou seja, quero que o teu pessoal saiba que o trabalho vai ser extremamente positivo. Já está sendo, hein? Já está sendo. Veja os números e veja que o varejo de material de construção já deu a volta, já está voltando. E fiquem muito atentos, porque o maior problema que o representante vai enfrentar chama-se ruptura. Ruptura é aquilo que o comerciante quer comprar e o indústria não tem para vender. Então, e tem indústria que já está tendo... Cláudio, o Passarinho Verde me falou que tem indústria que já está tendo ruptura. A grande maioria. A grande maioria já está tendo. E esse é o momento do representante. Né? Saber mostrar isso para o cliente, conversar com o cliente dessas dificuldades. Eu tenho falado com lojas de material de construção do Brasil explicando isso. Gente, reforce a sua parceria. Né? Não é só a parceria com o representante, com a indústria, com o teu transportador. Vai faltar transporte, você vai ter dificuldade de frete. Né? Então, isto aqui é uma oportunidade para o representante extraordinário, né? De levar esta informação, de buscar levar essa informação, né? Porque o revendedor ele não quer ficar sem produto para vender para o consumidor. E aí é que a coisa fica muito boa para vocês. Então, vou pegar um parênteses aí. Você comentou sobre a questão da ruptura e tal. E eu queria falar com os nossos 66 colegas que estão aqui o seguinte: olha o que é a experiência. Né? E aí, assim, a gente que está na rua, a despeito da falta de recursos que também atinge aqui e ali, mas o movimento no segmento da construção, do nosso segmento, está acontecendo realmente. Eu vi lojas, por exemplo, com shoppings fechados, lojas que têm uma área de um canto lá com decoração, com utilidades do lar, com uma série de outras coisas. Essas lojas ficaram cheias demais, com esse público que não estava conseguindo comprar nada de panela, cortina, tapete, para resolver esse problema aí. Mas eu queria chamar a atenção, aproveitar você, que quando você fala isso, essa demanda reprimida, o que pode acontecer, e estende além do produto, eu chamo a atenção da turma que dê a devida atenção, porque o Cláudio enxerga mais quilômetros, porque os contatos que ele tem são muito fortes, com certeza, e as informações que chegam para ele chegam muito mais antecipadas que para a grande maioria. Me perdoa estar colocando isso tudo na sua conta, mas é por isso que você está aqui. Você é uma personalidade no comércio de uma forma geral e especialmente no nosso segmento aqui da construção civil. Então, eu vou incluir uma perguntinha aqui para não
Vamos deixar os representantes aí sem um outro tópico. Você andou bastante, principalmente no comércio de vários países. Há uma curiosidade nossa em saber como é a figura do representante comercial nesses países. Se você tem alguma informação do setor comercial, setor de compras, que se relacionam com as indústrias, se tem a figura do representante comercial exercendo um papel igual ao nosso, ou semelhante, muda muito. Você consegue passar uma visão para a gente? Você tem essa experiência? Bom, primeiro, muda muito, né? Você tem que entender que as características que nós temos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, elas são bem diferentes daquilo que nós temos no Brasil. A Home Depot tem 4.800 lojas. Então, a relação dela não é com o representante ou vendedor, né? Ela discute um contrato anual com a indústria de fornecimento e esse contrato depois vai sendo cumprido conforme estabelecido lá nas planilhas e acordado entre eles. São modelos diferentes, a negociação é anual. Você vai pegar uma Lowe's, a Lowe's está com 2.800 lojas. Para você ter uma ideia, o nosso maior home center, né, não está com 50 lojas. Isso é o nosso número 1, né, que é a Veloy, que faz um trabalho extraordinário. E não consegue ter essa concentração, né? Precisa ter gente para atender localmente. Precisa ter gente para atender a loja lá de Fortaleza, precisa atender em São Paulo. Não consegue. Então, são coisas diferentes. Na Europa, você vai pegar uma Saint-Gobain, que aqui no Brasil é dona da Teleanorte, né? Empresa fantástica em todos os sentidos, Quartzolite, Eternit, Eternit não, Brasilite, Quartzolite, enfim, vidraria, área de vidros, eles são espetaculares em todo sentido, né? Eles têm 60% do mercado de material de construção na França, é da indústria, é da própria indústria, né? Como é no México também. No México, a indústria, a Cemex, que é seria referente à nossa Votorantim no Brasil, é ela que tem as lojas de material de construção. Então, os modelos são muito diferentes, né? Os modelos, esse modelo que nós temos aqui, e é importante que você tenha mais uma informação, 98% das nossas lojas são unifamiliares. O cara tem uma loja, tá? Eu tive que parar de falar isso no exterior, porque eu chegava lá e dizia... Falaram que o seu som está baixo aí, ó. Eu também estou achando, mas eu estou aqui ligado, mas está um pouquinho baixo aí. Bota o negocinho do fone mais para perto, tá? Do fio. Vamos ver se adianta, vamos ver se ajuda. Será que ajudou? Melhorou? Melhorou? Tá. Muita coisa. Então, quando você vai para esses mercados, eles são mercados muito maduros, né? A relação é de contrato anual. Você tem uma relação completamente diferente, tanto, em todo sentido, inclusive com o consumidor. Não existe consumidor, tá? Existem os profissionais, né? Só vende para o arquiteto, só vende para o encanador, só vende... né? Eles são responsáveis de fazer, que é isso que o Brasil está começando a andar, que a gente defende há muito tempo, que é a questão que o consumidor não quer comprar tinta, ele quer a casa pintada, né? O conceito dos serviços que o produto embute, né? Eu tenho um projeto especial que eu espero ainda vencer nele, que é como trocar o piso das casas de uma forma simples, né? Eu digo para você que triplica o mercado de cerâmica no país. Opa! Né? É a minha área. Triplica. É a minha área. Vou conversar com você sobre isso aí. Não, eu estou buscando na Suíça, buscando na Alemanha, são equipamentos que são lixadeiras, né? Que você tira o piso, velho. Hoje o grande problema não é colocar cerâmica, é tirar a cerâmica antiga, né? Aliás, eu diria para você que está mais caro tirar a antiga do que instalar uma nova,
né? Então, esse mercado que eu venho discutindo com o setor cerâmico, é um projeto que eu venho trabalhando de aluguel de máquinas, né? Então, o profissional poderia alugar a máquina para fazer serviço de um dia, meio dia, 2 dias, enfim, o tempo que ele necessitava. Eu não tenho dúvida nenhuma que agregar serviços aos materiais de construção é o caminho novo. Em relação à Europa e Estados Unidos, isso está muito maduro, né? Você, nos Estados Unidos, você tem o contractor, que fica na calçada, o consumidor diz o que quer, ele tem um celular que ele já liga com a equipe dele, olha, vamos começar quarta-feira a fazer obras, a dar orçamento, é tudo muito prático. Ninguém, essa história de que as pessoas querem fazer, isso é conversa mole, né? Principalmente o brasileiro não quer fazer, ele quer que alguém faça para ele, né? Lógico, não, e cá entre nós, vai montar uma parede, vai tirar um piso, vai instalar isso. Gente, isso vai se virar com entulho. Vamos respeitar esses profissionais aí, né? Ficar 3 dias pintando uma casa, subindo lá para pintar, temos que respeitar os caras, porque não é essa do it yourself é um cacete, não tem do it yourself, não. Tem profissionais que vão fazer esse trabalho. Então, na medida em que a gente avance com isso, e eu vejo que os mercados mais maduros avançaram, o papel do representante vai mudando, né? Ele vai muito mais estar ligado ao ponto de venda, né? A cuidar que o ponto de venda gire a mercadoria, se desenvolva, do que a discutir pedido. Veja, que fique claro, Europa e Estados Unidos, tá bem? Eu acho que essa realidade no Brasil ainda demora muito tempo, né? São 5.564 municípios, né? São cidades muito grandes, são problemas, né? Eu moro numa cidade de 12 milhões de habitantes, é uma loucura, né? Então, esse trabalho ainda me parece... e aquilo que eu disse, não existe concentração, né? Não tem ninguém aqui com 1.000 lojas, 500 lojas, não tem, né? O máximo que nós temos é a Leroy, que é o líder de mercado, faz um trabalho extraordinário, mas tem 50 lojas, né? Então, essa característica que eu quero responder a sua pergunta, muda. Se a gente olhar assim num prazo de 30 anos, com certeza vai mudar, né? Mas num prazo de 5, 10 anos, o papel que é feito do que leva a Boa Nova, né? Dá para você me entender a dificuldade que as pessoas têm com a tecnologia. Leve isso para a loja de material de construção. Desculpa, eu conheço o meu público, né? Meu público ainda hoje, muitos deles faz entrega dirigindo o seu próprio caminhão, né? Vai retirar a mercadoria, né? Então, isso quando não encheu o caminhão também. Então, deixar bem claro que tem um longo caminho até que a informática, o digital, venha diminuir essa importância. O que eu acho que a oportunidade que tem no Brasil está muito ligado a aproveitar isso com essa dificuldade que nós vamos ter de cobrir o território nacional. E aí, Fernando, acho que você pode dar aula para mim, né? Representante não tem espaço mais no Brasil para amador. Desculpa, não tem, né? Não tem mais. Ou você se prepara, ou você se organiza, ou você busca conhecimento. No YouTube está cheio de conhecimento, vai lá, pergunta o que você não sabe, né? Lá tem 10 explicações para cada coisa. Eu todo dia dou uma entradinha lá. É uma maravilha, né? Eu quero saber o que aconteceu com os caras que foram para a Lua. Você escreve lá, conta o cara, abre uma câmera, mostra o cara lá fazendo. Gente, hoje você tem possibilidade gratuita de ter informações para tudo, né? Tem todas as informações que você quer à sua mão. O trabalho que pode ser feito, essa é uma bandeira que você devia levantar, né? Que é transformar o Google Maps no maior instrumento de vocês. O sujeito vai ter uma representação
lá numa cidade pequena, né? Não sabe como começar. Escreve no Google Maps, loja de material de construção em Itaboraí. Gente, aparecem todas as fotos das lojas, né? Você consegue ver o roteiro, como é que você faria, o telefone para ligar. Gente, o Brasil hoje está à disposição de qualquer um gratuitamente, né? É. Não tem mais que não. Vivia o pessoal me pedindo o database que é meu. Eu digo para ele, eu não vou te dar database. O que você vai fazer com 140 mil CNPJ? Não tem sentido. É. Você não vai manusear isso, você não vai resolver, né? O que você quer? Eu queria melhorar o meu eixo ali no Espírito Santo. Escreve loja de material de construção no Espírito Santo, você vai ver, está tudo lá, né? De graça, você pode desenvolver. Então, a diferença que eu sinto da Europa para o Brasil é que nós ainda temos uma longa oportunidade para essa atividade. Agora, que me perdoem, não tem espaço para amador. Amador, né? Acabou. Né? A gente vem percebendo, nas lives anteriores, a gente tratou de sistema, o escritório, gestão, uma série de coisas. E também a gente vem percebendo o pessoal que já tem aí 20 anos no trecho, vamos dizer assim, já percebe a sucessão, já muda um pouco a característica, né, de quem está chegando versus os criadores do negócio, os filhos estão chegando, e outras pessoas muito bem preparadas. Eu conversei com um gestor de uma rede uma vez, vou citar o nome, e ele comentou assim, olha, tem uma galera aí de 25, 27 anos, no mínimo eles falam 2 idiomas, cuidando aqui da gestão de um negócio. Então, assim, é um pessoal muito rápido, um pessoal que está chegando com força tecnológica, são muito assertivos. O que você falou da tecnologia, quando você faz uma videoconferência com o cliente ou algo assim, você eleva a régua do trato, porque você exclui aquilo que não deve fazer parte do negócio, fica muito mais concentrado do que é, o foco total ali. E eu tenho adolescentes na família, né? E eles brigaram comigo um dia, eu até fiquei rindo, eu coloquei umas fotos a mais no Instagram, tomei uma bronca fenomenal pela manhã. Mas você tá maluco? Porque o que eu percebi por trás dessa fala? Eu quero, sei lá, um vaso de bolinha, preto de bolinha laranja. Ele só quer ver aquilo. Ele não quer ver muito outra coisa, não. Ele vai ali focado e resolve aquilo que ele quer, para não perder tempo. E isso está se repercutindo. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Porque nós temos também as pessoas assistindo a gente, vão assistir depois, que essa live fica lá, não ligada só ao material de construção, de outros segmentos, né? Você comentou do projeto Marco, né? Da infraestrutura, não é isso? O marco do saneamento. Saneamento, ok. Só saneamento, nem falei de infraestrutura ainda. Ok, só saneamento. Que é um projeto maior do que o Minha Casa Minha Vida. E arrasta, e puxa, e impulsiona o segmento da construção civil. Só que quando você desenvolve esse trabalho, a região impactada positivamente por ele vai reverberar esse trabalho nos outros segmentos todos. Concorda, não? Sem dúvida. Tudo que tiver for beneficiado com aquilo ali. Então, a construção civil ela é uma ponta de lança realmente que muda o cenário. Ela vem primeiro, vem com estruturas, tudo isso aí, e enriquece as regiões. Então, bacana de ouvir isso para os outros colegas que estão aqui, que são segmentados na área têxtil, utilidades do lar, moveleiro e tal. A região impactada por um projeto como esse vai reverberar na sua área sem dúvida. Não tem como. Uma outra coisa que você acompanhou muito, você falou aí, depois você cita quantos presidentes da República você teve condição de ficar ao lado, trabalhando dentro da construção civil, fazendo o seu trabalho, e é uma área que puxa muita gente, e eles acabavam aparecendo e você estava sempre lá. Agora, uma coisa que eu percebi com Minha Casa Minha Vida foi que ela mudou o gosto do público, porque é uma casa, é um projeto de popular, mas que trouxe um traço de arquitetura, tudo bonitinho. Isso repercutiu na loja, porque eles viram que é possível fazer uma casa bacana, com um projeto bem pensado, e os produtos
começaram a reverberar no ponto de venda. Porque o nível de exigência da combinação mudou. Então, eu percebo o quanto que o nosso segmento tem força para mudar muita coisa. E você falando aqui com a gente, desperta, porque aqui eu sei que tem gente de todas as áreas do nosso mercado da construção, ok? E, principalmente, os nossos colegas representantes. Quando você fala que o representante precisa, de fato, estar mais antenado, mais preparado estruturalmente, ter o seu cantinho melhor, você mesmo notou que o home office hoje, você notou que você tinha essa falha, não é uma falha, né? Não precisava, agora precisa. E aí? Nós também, que nós sempre fomos home office. Nós sempre trabalhamos em casa. Né? Então, Cláudio, isso aí vai repercutir muito nos colegas que estão ouvindo. É preciso fazer, para você não ser alijado do mercado por essas deficiências. Então, quem não tem, corra atrás. E quem tem, melhore, porque a fila está andando. É isso aí. É isso? E uma palavrinha para esse grupo aí. Existe um estudo da Universidade da Califórnia, que eu conheci, que a construção civil é o maior efeito multiplicador na economia. Tá? Para cada $1 gasto, ele gera $9 na economia. Traduzindo isto, você para construir uma casa, você gasta 8% do PIB em materiais. Quando você entrega aquelas 1.000 casas, 2.000 casas, elas começam a consumir televisão, geladeira, tapete, precisa mobiliar a casa, começa a pagar IPTU, começa a gastar energia, pagando ICMS na energia, enfim. Os 5 milhões de casas que não existia no Minha Casa Minha Vida, foram todas elas, de alguma forma, comprar geladeira, fogão. Então, o efeito multiplicador não é no material de construção. O material de construção é o nosso negócio, legal, tamanho do bem e tal. Mas na hora em que a casa fica bonita, na hora em que a casa existe, né? Ela não existia e existe, o efeito multiplicador na economia como um todo, os estudos da Universidade da Califórnia, de cada $1, ela gera $9 na cadeia subsequente, exatamente em decoração, nas outras coisas que vão ser utilizadas. Então, dá para você ter uma ideia. Eu queria só te dar mais uma coisa. Eu sei que eu tenho muita informação e às vezes eu me atrapalho com elas, né? Mas são 12 milhões. Nós temos o chamado déficit qualitativo. Tá? Para você que está aí no Rio é muito fácil, é só se olhar para a Mangueira, você sabe o que é déficit qualitativo. Tá bem? A casa existe, né? Tem parede, tem teto, mas ela não está acabada, ela não está rebocada, né? Ela até internamente tem um acabamento legal, mas falta terminar. Falta terminar. São 12 milhões de unidades. Né? Não precisa construir, elas já existem. Né? Imagina você fazer esse trabalho que tem que ser feito. Eu tenho participado, é uma pena que a política não se faz política de Estado, se faz política de interesses, né? Mas eu participei de projetos muito interessantes no Rio de Janeiro, principalmente ali na área do Vidigal. Né? O Vidigal talvez seja a paisagem mais bonita que o Rio de Janeiro deve ter. Deve ser, é uma dessas, mais bonita. Não sei se você já subiu lá, mas é um negócio espetacular, é um espetáculo. Né? Só que é tudo área invadida, né? Área irregular. O que fez a Europa? A Europa pegou e deu título de posse para todo mundo. Dá o título de posse para eles. Não vai dar para tirar aqueles caras de lá. Né? Vai lá e dá o título de posse para eles. O que aconteceu com o tempo? O mercado imobiliário, a hora que ele reconhece uma área legalizada, né? 4, 5, 10 mil metros de área legalizada, ele vai lá e faz a incorporação naquele local. Só que quando ele faz a incorporação, ele é obrigado a atender às posturas municipais. Né? Tamanho de rua, iluminação, tudo aquilo que não tinha.
toda a área do Mediterrâneo, na Europa, era invadida. Muito semelhante ao que nós temos no Brasil como um todo, né? Rio de Janeiro não, São Paulo também tem de monte, né? Tem que dar o título de posse para essas pessoas. A hora que você dá o título de posse para elas, o primeiro efeito é eles darem uma melhoradinha na casa. É o primeiro efeito. Com certeza. Porque como ele não sabe, como ele acha que lá ele está provisório, ele não sabe se um dia vai vir alguém tirar ele de lá, ele faz o básico, né? O básico para morar. Na medida em que ele tiver o título de posse e poder dizer, não, isso aqui é meu, né? Está aqui registrado, ele faz um processo de melhoria. Na medida em que muitos deles fazem isso, e a área passa a ser regular, vem a especulação imobiliária e transforma essas áreas populares em grandes condomínios, em áreas que vão ter muito mais eficientes do ponto de vista de moradia, né? Esse é um caminho, não precisa inventar, eu não sou inventor disso, eu apenas se observa lá fora que é assim que acontece, né? Mas isso é uma política de 20, 30 anos, né? Que ela já iniciou umas 4, 5 vezes. Inclusive no Vidigal, eu participei disso, só que outros interesses fazem com que as coisas acabem não se desenvolvendo como isso. Eu não consegui pegar tudo, mas eu anotei alguns que fizeram perguntas. Um deles foi para rapidamente falar como será o nosso mercado pós-Covid. Eu, mais ou menos, já adiantei isso em detalhe, mas eu posso dizer para vocês de forma muito objetiva. O grande problema será a falta de materiais que o cliente quer comprar, a loja quer comprar de vocês e a indústria não vai ter para entregar. Então, se antecipem a isso, né? Vocês não têm ideia da importância que vocês têm para a loja de material de construção, né? Porque é vocês que levam o bom negócio, é vocês que levam a oportunidade, é vocês que levam a informação muito útil, o que um concorrente está fazendo, o que uma loja está melhorando, olha, aquela loja fez não sei o quê e teve o melhor sucesso. Esse network, essa informação que é muito comum no nosso setor, ela é extraordinária, né? Ela faz com que o nosso setor cresça. Eu sou testemunha, vejo isso e vi muito isso no Brasil. Quantos clientes se transformaram em amigos dos representantes, mais amigos mesmo, transpassa aquela atividade que era eu quero te vender, você tem que me comprar. Transpassa esse tipo de coisa, né? Então, temos uma oportunidade muito grande, já vem mostrando, eu tenho postado, não sei se você repercute aí no teu site, mas pode repercutir, toda segunda-feira, eu coloco os dados da Cielo, as últimas 6 semanas, crescimento. Cielo é a maior operadora de cartão de crédito no país, né? Então ela tem uma informação muito quente, porque como é que está a turma gastando em material de construção. Sem dúvida nenhuma, isto tem uma oportunidade extraordinária. Então o nosso pós-Covid, eu não tenho dúvida nenhuma, comece a correr um pouquinho antes, né? Porque você vai lembrar de mim daqui 2, 3 meses. Puxa vida, eu podia ter tirado mais pedido e agora estou aqui trabalhando com cota. Lembra disso? Que coisa feia trabalhar com cota. Vai voltar para a época do gatilho, lá dos 70% de inflação, que era assim, né? Era a cota limitadíssima. Olha, ô Cláudio, você adiantou aqui, que eu deixei a última pergunta, exatamente o seguinte: o que você sugere como prioridade para o representante nesse cenário? O cenário não seria exatamente o cenário pós-pandemia, é o cenário do processo de mudança, o reescrever que você está falando. Então, assim, queria que você colocasse a chancela do Cláudio para os representantes. Olha, faça isso, dentro da sua visão, porque isso é fundamental nesse reescrever aí, isso que você está vendo, principalmente no segmento da construção civil. Tá, mas eu vou te passar, então, um desafio. Tá? Opa, bora. Eu vi aqui, passou muito rápido, eu acho que eu anotei corretamente. A Matecol
passou uma informação que ela hoje só atende representantes via videoconferência. Eu acho que essa informação foi uma das que eu passei aqui. Eu, se fosse você, e me convide que eu vou querer assistir, devia fazer como é que essa experiência está acontecendo na Matecol? Tá aí, passou por mim. Eu não parece, mas sou esperto, eu fico olhando e fico tentando pegar aqui e anotar, né? Como é que é essa experiência? O que isso está trazendo? Como é que essa operação está andando? Como é que esse arroz e feijão bem feito, Isso, o simples que funciona. Como é que está esse arroz e feijão? Como é que ele está bem feito? Saboroso? Olha lá, Matecol, depois lá, verdade, Cláudio. Tá? Aqui, ó. Ivan Matecol. Hoje atendemos representantes na Matecol via videoconferência. Tá aqui. Eu, se fosse você, fazia um papo desse. Eu tenho certeza que ele vai querer contribuir, né? Porque muita gente... que eu quero logo. Muita gente vai entender que isso, olha lá, mais eficiente, mais dinâmico, é o que nós estamos falando. Agora, gente, isto é a essência do crescimento do Brasil. Eu vi lá Paulo Guedes crescer em V. Olha, gente, não existe melhor ministro da economia do mundo que o Paulo Guedes. É o melhor ministro. Nós temos que torcer que ele consiga fazer o que ele pretende. É extraordinário as ideias que ele está desenvolvendo. Pena que essa pandemia veio dar Nós já estávamos fazendo um processo um pouco maior nesse sentido. Então, mas o defeito do Brasil, o defeito empresarial do Brasil, gente, é produtividade. É produtividade na indústria, produtividade no varejo. Você não tem ideia do que eu tenho falado com lojas que acham que o digital vai matar a loja física. É o contrário. O digital é um instrumento de apoio à loja física. A loja física abre as portas e fica esperando o cliente entrar. Se entrar cliente, joia. Se não entrar, tem uma ociosidade muito grande dentro da própria loja. Que o digital permite que essa ociosidade seja usada para fazer uma oferta no bairro, para mandar no Facebook na região de 1,5 km de distância, para criar um banco de WhatsApp e dizer, olha, estamos aqui com promoção de torneira, disso, aquilo, outro. Enfim, o digital hoje é um instrumento de apoio e crescimento das vendas das lojas. Não existe mais loja física ou digital. Não, as duas estão juntas, estão trazendo resultados espetaculares. Eu vou me permitir falar aqui de um queridíssimo amigo meu, que tem 4 lojas aí no Rio de Janeiro, super tradicional, e que entrou no e-commerce. Entrei devagarzinho. Gente, o que aconteceu? Muitos produtos, você que trabalha com cerâmica sabe, muitos produtos já são conhecidos qual é o tipo e qual é o número dele, qual é a categoria dele. Esse consumidor, que é diferente do consumidor da loja, aquele que vai à loja, é um consumidor diferente, bota lá no Google, eu quero comprar tal... E simplesmente ele começou a vender muito fora da região dele para clientes que o encontravam, aí tinha o telefone, ligava. Hoje em dia, cartão de crédito, não tem segredo nenhum. Enfim, ele passou a ofertar material do seu estoque para gente que jamais iria até a loja dele. É um outro tipo de cliente, amplia a questão dos clientes. Então, é fundamental entender que nós temos que melhorar a produtividade. E isso é em todo mundo, é em qualquer atividade, em qualquer setor. Só que no caso do representante comercial, eu vejo de uma forma muito clara que era a perda de tempo no deslocamento, principalmente deslocamento. Eu me lembro que em 77, quando eu fui gerente nacional de vendas,
Um representante meu fazia 8 visitas por dia. Ele tinha relatório, tinha que fazer 8 visitas por dia. Né? Gente, hoje na cidade de São Paulo ele não faz meia por dia. Né? Não faz. Né? Entre se deslocar, o congestionamento. Gente, acabou. É isso que estamos fazendo, isso que eu vi aí, e eu vou querer conhecer mais da Matecol. Gente, isso traz um ganho de produtividade, redução de despesas. Né? Gente, pega um carro, paga o pedágio, põe gasolina, troca pneu. Gente, são custos que podem ser muitos mitigados, ou seja, muito reduzidos, através de um conhecimento nesse sentido. Não, você não consegue cumprir horário às vezes também. Às vezes o cliente lá tem um problema, você chega lá, mas aí não pode ser atendido. Quer dizer, tem uma série de complicações hoje mesmo. Não, enfim, todo isso se transforma em ganho de produtividade. Agora, vamos transformar isso em dinheiro. Se eu tiver certo nos estudos que eu analisei, você só produzia 1/3 do seu tempo real. Era o que você produzia, tá bem? Que você estava na frente do cliente tirando o pedido. Gente, se você crescer 30%, 40% isso, você cresce 30%, 40% de suas vendas. Quer dizer, é uma loucura. O espaço que tem, né, é muito grande. E eu digo para você, a revenda está ansiosa por isso. Porque ela também está sobrecarregada. Né? Cara, está todo mundo trabalhando com menos gente. Tá todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que está trabalhando. Depois que entrou o digital, não conheço uma que está trabalhando menos do que trabalhava. Não conheço. Tá? Não tem como. Onde tinha 3, está 1. Né? Então, tudo que você trouxer